Olá a todos, então no nosso vídeo de hoje vou-vos explicar porque é que duas pessoas do mesmo signo solar são duas pessoas completamente diferentes. Então, estamos a falar aqui, por exemplo, de duas pessoas do mesmo signo. Então, por exemplo, duas pessoas de Leão, duas pessoas de Peixes, duas pessoas de Sagitário, duas pessoas de Capricórnio. Porque é que elas, tendo o mesmo signo, são duas pessoas diferentes, certo? Então vamos lá ver porquê. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que o ser humano ele é extremamente complexo, certo? Nós não podemos esperar que apenas um elemento do nosso mapa ele vá descrever completamente a pessoa, porque existem várias nuances. Então, nós atribuirmos apenas, ou nós acreditarmos apenas que o signo solar ele vai falar da nossa identidade, da nossa personalidade, daquilo que nós somos, é um erro. Porquê? Porque o signo solar ele vai representar, não é, as atitudes, os passos, os comportamentos, aquilo que nós devemos seguir para nós encontrarmos e nós identificarmos a nossa essência, que é quem nós verdadeiramente somos. Então, o signo solar ele normalmente ele é visto como a nossa identidade, mas na verdade não é bem assim, ele é o caminho que nós temos que seguir para nós nos encontrarmos. Então, é o caminho da autodescoberta, que caminho é que eu vou percorrer para eu me autodescobrir, certo? Então, quando nós vemos, por exemplo, em jornais, em revistas, certas descrições do signo solar, na verdade, é de uma forma generalizada que eles estão falando, que é para nós sabermos que realmente existe um estudo que se chama de astrologia e que a partir da astrologia você pode descobrir várias verdades acerca de você mesmo ou de você mesma, não é? Mas nós temos que ver assim que cada ser ele é único, cada ser é individual, não é? E é uma loucura nós pensarmos que um elemento em comum vai fazer com que eu seja igual ao outro. O que pode acontecer é que eu tenha certas nuances que o outro vai ter, mas eu nunca vou ser igual ao outro e você nunca vai ser igual ao outro. Então, os signos, eles são arquétipos. Então, por exemplo, você tendo o Sol em Peixes, quer dizer que você se encontra, não é? Quando você entende na sua vida prática e na sua vida diária o que é que significa o signo de Peixes. Então, por exemplo, você pode se encontrar através de serviços de caridade, você pode se encontrar através da espiritualidade, por exemplo, certo? Estes são apenas exemplos. Mas duas pessoas do mesmo signo solar, elas podem estar a vibrar em diferentes nuances desse signo. E é aí que entra o conceito da luz e da sombra, que é certas pessoas, não é? Elas vão expressar mais a luz do arquétipo, do signo, certo? Solar. Existem pessoas que vão expressar a sombra desse signo. Porque é que uma expressa a luz, porque é que outra vai expressar a sombra? Vai depender, não é, das experiências de vida que elas têm ou que tiveram, vai depender também do local onde elas nasceram, de como elas foram educadas, dos exemplos que elas tiveram. Então, certas situações lá fora vão fazer com que a pessoa ou vá expressar uma qualidade mais luz ou vai expressar uma qualidade mais sombra, certo? E não existe problema nenhum em você expressar a luz ou a sombra. Você tem que sentir se isso prejudica você no seu dia-a-dia, certo? Então, é uma questão de avaliação. Então, é por isso que pessoas de um determinado signo agem, não é, de uma certa forma e outras pessoas agem de outra forma. Depois, todos nós temos os 12 signos dentro de nós, então nós não nos devemos definir apenas por um signo ou apenas
por uma característica, certo? Os 12 signos, eles vão estar divididos em cada uma das casas. Então vamos imaginar casa 1 em Touro, casa 2 em Gêmeos, casa 3 em Câncer e por aí adiante, em Caranguejo e por aí adiante. Então, cada um de nós tem os 12 signos distribuídos por cada uma das 12 casas e, de acordo com a energia daquele signo, não é? Nós vamos ver aquela experiência de vida daquela casa com a cor daquele signo. Então, por exemplo, vamos imaginar que na casa 3, que é a casa da comunicação, eu vá ter, por exemplo, Áries, na casa da comunicação, ou Carneiro, como se diz cá em Portugal. Então, eu vou me expressar de uma forma ariana, certo? Então, eu vou falar rápido, vou ser muito direta naquilo que eu digo, vou ser direta naquilo que eu expresso. Vou ser uma pessoa que conheço várias coisas, tenho vários conhecimentos. Então, nós temos que ver que nós temos uma identidade interior, não é? Que é a nossa essência, e que o Sol, ele é o caminho para nós alcançarmos essa identidade, não é? Depois nós podemos estar ativando o arquétipo luz ou o arquétipo sombra desse determinado signo, certo? Porque cada signo ele vai representar um simbolismo, então eu posso estar a expressar a parte luz ou a parte sombra, mas também, não é? Eu tenho cada um dos signos distribuído por cada uma das minhas casas astrológicas, que são áreas de vida. Então, tenho a área da identidade, tenho a área das finanças, tenho a área da comunicação, tenho a área familiar, tenho a área da criatividade, por exemplo, tenho a área da rotina e dos hábitos diários e também da saúde, tenho a área dos relacionamentos, da diplomacia, tenho a área das transformações e da morte. E quando eu falo aqui de morte, é morte figurativa, certo? Ou seja, as transformações que eu vou fazendo diariamente. Tenho a área dos estudos e do conhecimento, do trabalho, carreira, tenho a área das amizades, vida social, grupos e tenho a área da espiritualidade, do inconsciente e dos medos. Então, dentro de cada uma dessas áreas, eu vou me expressar de uma forma diferente. Certo? Então isso faz com que, por exemplo, se eu me expressar de uma forma ariana numa área da comunicação, não é? Você pode ter um outro signo na sua área da comunicação e você vai se expressar da forma desse signo. Está entendendo? Então é um jogo complexo, digamos assim. E depois, nós também temos o nosso ascendente, certo? O nosso ascendente ele vai representar como é que o mundo nos vê e como é que nós nos vamos projetar nesse mundo, certo? Então, por exemplo, eu tenho o Sol em Sagitário, mas o meu ascendente está em Aquário. Então, muitas das vezes as pessoas elas não me veem como sagitariana, mas elas veem como aquariana. Então, vocês já estão a ver aí uma diferença, não é? Então, aquilo que eu mostro ao mundo muitas vezes não está a refletir a minha essência, certo? Então eu só estou a mostrar uma parte da minha essência para o mundo, certo? Depois nós temos a nossa lua, ela automaticamente ela vai mostrar as nossas emoções, o nosso campo emocional. Como é que nós reagimos quando nós estamos mais emocionais? Como é que nós lidamos com as nossas emoções? Então muitas vezes acontece, tem pessoas que dizem assim, por exemplo, eu sou geminiana e o meu companheiro também é geminiano, ou seja, os dois têm o Sol em Gêmeos, mas eu lido com as emoções de uma forma, mas ele não lida da mesma forma do que eu. Porque, na verdade, as emoções não têm nada a ver com o seu signo solar, as emoções têm a ver principalmente, não só, mas principalmente com o seu signo lunar. Então, vocês veem que existe aí uma matização, não é, de características que só nós conseguimos realmente ver, tomar consciência delas, saber quando nós vamos abrir o mapa astrológico. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver, mas aqui no segundo slide vocês têm aí
dois mapas astrais completamente diferentes, certo? Um é o mapa astral da Rihanna, o outro é o mapa astral do Adam Levine, que é o vocalista dos Maroon 5, certo? Os dois têm sol em peixes, então os dois são piscianos. Mas se vocês forem ver o mapa um do outro, é completamente diferente. A Rihanna, ela tem, por exemplo, ascendente em Áries, então nós vamos vê-la no mundo como Ariana, certo? Com as características do signo de Áries. O Adam, nós vamos ver ele com as características do signo de Leão, que é aquilo que ele expressa para o mundo. A Rihanna, ela tem também lua em Áries, então ela vai lidar com as suas emoções de forma ariana, enquanto que a forma do Adam lidar com as emoções dele é uma forma mais escorpiana, porque ele tem lua em escorpião. Então vocês estão a ver aqui duas pessoas, não é? As duas com o mesmo sol, ou seja, com o mesmo caminho para descobrir a sua essência, a sua vitalidade, para se sentirem bem, que é o peixes, não é? Sol em peixes, mas uma tem uma lua em Áries, o outro tem uma lua em escorpião. Um tem ascendente em Áries, o outro tem ascendente em Leão. Depois, possivelmente, se vocês forem iniciantes, vocês não vão compreender assim bem, mas aqui nesta roda interna nós vamos ter os planetas, não é? Cada um dos planetas vai representar uma parte interna nossa. Então, Mercúrio, como eu penso, como eu falo também, o meu método de aprendizagem. Saturno vai falar muito dos nossos medos, das nossas limitações. Júpiter vai falar como é que eu me expando para o mundo, não é? Vênus, como é que é a minha autoestima, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha autoestima, como é que eu amo, enfim, uma série de coisas. Marte, onde é que eu emprego a minha energia, onde é que estão as minhas lutas diárias. Então vocês podem ver que eles têm planetas em signos completamente diferentes. Então vamos avaliar aqui Júpiter. A Rihanna tem Júpiter em Áries e o Adam tem Júpiter, onde é que está aqui o Júpiter? Ele tem Júpiter nos últimos graus de Caranguejo, se eu não me engano, que eu estou sem óculos, não consigo perceber bem. Pronto, e vocês vão ver que cada planeta de um está numa casa diferente do outro. Então, do tipo, não tem mesmo como duas pessoas serem iguais, porque eles têm configurações muito diferentes, formas de serem muito diferentes. Então, vocês já sabem que o signo solar, ele vai demonstrar o caminho para vocês descobrirem a vossa própria identidade. E agora vocês perguntam-me assim, tá, Kátia, então a astrologia, ela diz qual é a minha verdadeira identidade? Não, ela vai te levar pelo caminho para tu descobrires a tua própria identidade. A astrologia, ela vai te dizer a forma como tu pensas, a forma como tu ages, reages, mas isso não é a nossa identidade. A nossa identidade é algo superior àquilo que nós vivemos num plano material, não é? Então, a astrologia, ela vai mostrar realmente toda a nuance para você se ligar consigo mesmo, tá? Então, basicamente é isto. Depois vocês podem ver que dentro, aqui, deste terceiro círculo, não é? Nós temos estas linhas. Estas linhas são formas de comunicação entre cada um dos planetas. Então, o que é que acontece? Um planeta faz uma comunicação com o outro, então matiza, cria um padrão naquela pessoa de comportamento. Então, existem aí conversas mais felizes e conversas mais desafiadoras entre os planetas. Então, existem pessoas que vão ter uma facilidade, não é, em lidarem com as informações de certo planeta, existem pessoas que não vão sentir tanta facilidade em expressar a energia e a força daquele planeta. Então, isto são tudo motivos, não é? Obviamente que existem mais motivos para que duas pessoas elas tenham o mesmo signo solar, mas elas vão ser de formas diferentes, porque na verdade
nós somos uma multiplicidade de coisas, certo? Então, o Sol é apenas aquele caminho que vai me mostrar quem é que eu sou, tá? Então, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. No início, quando nós começamos a observar estas coisas, tem que ser mesmo com senso de perplexidade e não com aquele senso de tentar compreender, entender tudo, colocar tudo na cabeça, porque a astrologia é algo que nós temos assim que estudar, parar, ponderar, praticar bastante, então para nós conseguirmos fazer esta ligação, certo?